Eu vou pedir que você abra sua Bíblia, por favor, no livro de Números, capítulo 14. Vou ler a partir do verso de número 20. Números 14, verso 20 até o 24. Todos acharam? Podemos ir? Diz assim a palavra do Senhor em Números 14, a partir do versículo 20. Disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Tão certo como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum dos homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que prometi com juramento aos seus pais. Nenhum daqueles que me desprezou ou que me desprezaram haverá. O meu servo Caleb, no entanto, porque nele houve um outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente possuirá em herança. Vou ler de novo o verso 24. Mas o meu servo Caleb, porque nele houve um outro espírito, e porque perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra que entrou, e a sua posteridade a possuirá. Amém, queridos? Curva sua cabeça um instante e vamos orar ao Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Pedimos que por graça e por misericórdia o Senhor fale conosco nessa manhã. Fala com a tua igreja, fala conosco, Pai. Nós queremos ouvir a tua voz nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Nós lemos do verso 20 ao 24. Mas para nós começarmos a entender o que o autor aqui está falando a partir do verso 20, eu preciso voltar um pouquinho a história com vocês. Você não precisa abrir sua Bíblia, eu vou só narrar para vocês do capítulo anterior, do capítulo 13 de Números. Qual é essa história aqui? O povo de Deus havia sido liberto do Egito, depois de anos cativo na terra do Egito, como escravos. Havia feito uma peregrinação no deserto e agora estava de frente à terra de Canaã, a terra da promessa. E Moisés enviara 12 espias para observarem, para espiarem a terra que Deus havia prometido àquela nação, àquele povo. Então Deus separa os 12 espias, no capítulo 13, o anterior ao que nós lemos, no versículo 1, Deus separa os 12 espias, eles vão e eles voltam da terra de Canaã, irmãos, trazendo figos, trazendo cacho de uva, que o texto diz, no capítulo 13, que tiveram que carregar 2 pessoas com a vara. Tamanho era o peso e o tamanho desse cacho de uva, que não é o que a gente compra no mercado, que vem com 13, 14, 15 uvinhas, não. Eram cachos enormes, tamanho era prosperidade, era a bênção daquela terra que manava leite e mel que Deus havia prometido. E ainda no capítulo 13, mais à frente, os 12 voltam, e 10 dos 12 espias dizem assim: a terra até que mana leite e mel. A terra até que ela é realmente como Deus disse que seria. Porém, é impossível conquistar essa terra, entrar por essa terra, porque a terra tem muitos gigantes. Eu ainda estou no capítulo 13, verso 31. Há muitos gigantes. Não vamos conseguir. São mais fortes do que nós. Mas aí Caleb se levanta. Caleb era um dos 12 que havia ido à terra. Ele diz: não, mas o Senhor nos prometeu. E se Deus nos prometeu, Ele é fiel e Ele vai cumprir. E aí já no capítulo 14, já no verso 1, e estou caminhando até chegar no versículo 20, que é o que nós vamos trabalhar hoje, tá? No capítulo 14, a partir do verso 1, o povo começa a murmurar contra Moisés e contra Arão. E olha o que eles dizem no capítulo 14, verso 1 e 2. Só anota se quiser, não precisa abrir e ouça. Ele diz assim: o povo diz, influenciado pelos 10, quem nos dera ter morrido no Egito. Olha isso, irmãos.
Depois de tudo que presenciaram, eles disseram: quem nos dera ter morrido no Egito? Versículo 1 e 2. No versículo 14 diz assim: vamos fazer um outro líder e voltar para o Egito. Você vê que o coração desse povo aqui não estava na terra. O coração estava no Egito. E aí no verso 10 do capítulo 14, este povo influenciado pelos 10 espias que haviam voltado junto com Josué e Calebe, eles tentam apedrejar Josué e Calebe. Eles tentam apedrejar os dois. E tentam matar, tentam calar os dois. E eu disse isso mais cedo e vou repetir aqui algo que não estava na mensagem, mas, irmãos, em todo tempo sempre haverá a maioria tentando calar a minoria. Ao nosso contexto, sempre vão tentar calar os verdadeiros profetas de Deus. Sempre vão tentar calar e matar aqueles que verdadeiramente servem ao Senhor. Mas, irmãos, o texto diz que quando tentaram matar, no capítulo 14, verso 10, tentaram matar Josué e Calebe, a glória do Senhor desceu sobre a congregação e os guardou. Pois saiba que quem serve ao Senhor, a sua vida e a minha vida estão nas mãos do nosso Deus, Ele nos comprou. E nós pertencemos a Ele. Não conseguiram matar Josué e Calebe. E aí, olha o que Deus diz, irmãos, no versículo 11 do capítulo 14. Ainda não cheguei no versículo 20. Deus diz a Moisés: até quando esse povo me provocará? Até quando eles não crerão em mim, apesar de todos os sinais que eu fiz no meio deles? Esse povo, vendo sinais, vendo manifestação de Deus, mas o seu coração estava no Egito. E aí Deus diz no verso 12, do capítulo 14, que iria depois que chegou o pote, como diz aí, mas tornou o pote, né, chegou no limite, Deus ia mandar peste no povo ali. E aí a partir do verso 13 até o verso 19, que é o verso anterior do que nós lemos, Moisés começa a argumentar com Deus: Senhor, não destrua o seu povo. O que vão dizer as pessoas do Egito, nas nações, que ouviram as maravilhas que o Senhor fez? E aí Deus vai dizer no verso 20 que nós lemos, o primeiro que nós lemos, diz assim: disse o Senhor, no caso a Moisés, conforme a tua palavra, eu não vou acabar com o povo agora. Certo? Versículo 20, eu não vou destruir o povo agora. Porém, esse povo não vai herdar a promessa. Esse povo, misericórdia, esse povo não vai, contudo, esse povo não vai entrar na terra que eu prometi com juramento aos seus pais. E aí o texto continua, no verso 21, dizendo: tão certo como eu vivo, ou como o Senhor, a glória do Senhor encherá toda a terra. E aqui nós temos uma profecia que ainda não se cumpriu, que a glória do Senhor encherá toda a terra, e isso em breve vai se cumprir, irmãos. Não tenha dúvida, porque a palavra que o Senhor libera pode tardar aos nossos olhos, pode tardar às nossas percepções, mas o que sai da boca do nosso Senhor, Ele é fiel para cumprir. Amém, queridos? Tão certo como eu vivo, como a glória do Senhor encherá toda a terra, verso 22. Nenhum dos homens que viram a minha glória e os sinais que eu fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que eu prometi. Pergunta que surge aqui, irmãos: qual foram essas coisas que esse povo viu? Qual foram os sinais que esse povo aqui presenciou no meio deles, feito pelo Senhor? Lembrando que essa história aqui, irmãos, de Moisés libertando o povo do Egito até a terra prometida, é uma figura, é um tipo de Jesus Cristo libertando hoje o seu povo, a gente, da escravidão do sistema desse mundo, dos princípios desse mundo, dos valores desse mundo, do príncipe deste mundo, e nos transportando do império das trevas, aleluia, para o reino do Filho do seu amor. Tendo a certeza que nós vamos um dia, irmãos, entrar na nossa Canaã celestial, na nossa eternidade. Qual foram essas coisas que esse povo viveu? Porque aqui está dizendo: nenhum dos homens que viram a minha glória, os meus sinais, mas não me obedeceram,
Eles não vão entrar. O que eles viram? Pois bem, a história começa, ou pelo menos para a gente, a partir de Êxodo capítulo 12. Quando o povo de Deus, depois de mais de 400 anos, 430 anos, presos ou escravizados na terra do Egito, sob o poder de Faraó, Deus fala assim para Moisés: Moisés, vai dizer a Faraó, deixa o meu povo ir para me adorar no deserto. E Moisés vai, mas Faraó endurece seu coração e não deixa. Aqui eu quero abrir um parênteses para você. Se essa história é exemplo para a gente, se essa história tipifica a salvação de Cristo nos libertando, e é uma verdade, lembre que Deus não falou com Moisés: Moisés, fala para o Faraó, deixa o meu povo ir para Canaã. Vou repetir. Deus não fala: Moisés, avisa lá o Faraó, deixa o meu povo ir para ir conquistar Canaã. Deus não fala isso, irmãos. Deus fala: deixa o meu povo ir para me adorar no deserto. Você e eu não fomos chamados para ir para o céu. Você e eu fomos chamados para adorar o Senhor na terra, no nosso deserto, sendo fiel ao Senhor, enquanto recebemos o pão nosso de cada dia. Agora, tenha certeza de uma coisa: aqueles que são fiéis ao Senhor, que no deserto o adoram, o servem, são fiéis a Ele até o fim, certamente há uma Canaã esperando por nós, há uma terra, um céu e a terra esperando por nós, com corpos glorificados. Fomos chamados para servirmos hoje. Fomos chamados para adorarmos em espírito e verdade hoje. Fomos chamados para honrá-lo hoje. Pois bem, Deus fala para Moisés, Moisés vai a Faraó e diz: deixe meu povo ir para me adorar no deserto. Faraó resiste e não deixa. Pois assim mesmo, Deus mostra todo o seu poder com as 10 pragas sobre o Egito e liberta o seu povo com mão forte, pois saiba que o nosso Deus é o nosso libertador. Ele nos libertou do império das trevas, Ele nos libertou da escravidão, do pecado, Ele nos libertou da força, do poder, das astutas ciladas do inimigo. O inimigo não tem poder mais sobre os crentes que são fiéis ao Senhor Jesus, porque agora nós somos novas criaturas, pertencemos a outro reino, e as nossas vidas pertencem a Ele. Se o inimigo toca, duas coisas acontecem, dois motivos: ou Deus permite para gerar em nós crescimento, amadurecimento, e ainda assim Deus não perdeu o controle, ou nós estamos dando legalidade e permissão por causa de pecado, brincando com Deus. Mas se andarmos com o Senhor com sinceridade, quando errarmos, nos arrependermos, o inimigo não toca em nós, porque nós estamos escondidos, aleluia, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Deus é o nosso libertador, libertou o povo e nos liberta. E aí o povo sai do Egito, livre, e vai em direção à terra de Canaã, ao deserto, para adorar o Senhor. O exército de Faraó sai atrás do povo. Chega uma hora em que tem o mar, não dá para passar. Atrás o exército vem. Mas quem está guiando o povo não é Moisés, simplesmente. De dia é uma coluna de nuvem, aleluia. À noite uma coluna de fogo. Talvez, quem sabe, representando a direção do Espírito Santo, pode ser. Se quisermos trabalhar simbolicamente, mas o fato é Deus dirigindo o seu povo. De dia e de noite. Deus, além de ser o nosso libertador, o nosso Deus é o Deus que nos guia, irmãos, de dia e de noite. Ele nos guia quando está tudo bem. Ele nos guia nos nossos tempos de hoje, são tempos de trevas e de escuridão. Ele continua querendo e sendo poderoso para guiar a sua vida e para guiar a minha vida. Nosso Deus é o nosso Deus que liberta e é o Deus que guia o seu povo em todo o tempo, na bonança e na escassez. E agora sim o povo está de frente ao Mar Vermelho. Deus está de frente ao Mar Vermelho e não tem para onde fugir, irmãos. Não tem o que fazer. Se for para mim, eu estou pregando ocupado, tá, gente? Não, Jesus é. Não, Jesus não pode ser, sabe por quê, irmãos? Porque ele está falando desse púlpito agora aqui, ó. Não porque sou eu, porque quando alguém sobe aqui, eu, pastor Richard, Paulinho, qualquer um, Deus fala por meio da palavra. Não fala, irmãos? Eu creio nisso. Quando eu sento aí, eu uso a pregação, eu falo: Senhor, fala comigo. Deus fala pela sua palavra, Ele vela pela sua palavra. Eu creio nisso. Sem misticismo, mas eu creio literalmente nisso. O povo está de frente agora,
ao mar, não tem o que fazer. Olha que interessante, irmãos. A nuvem que está guiando, de fogo, a coluna de fogo, ela passa para trás do povo para proteger o povo. E Deus fala a Moisés, mande ao povo que marche, aleluia. E ele bota o cajado no mar e o mar se abre. Pois saiba que quando há impossíveis para o homem, o nosso Deus é expert nisso. E intervir quando não há mais solução. E intervir em momentos em que a glória não será dada a mais ninguém, somente a Ele. Não haverá como dizer que foi provisão do homem ou a mão do homem, senão a intervenção do nosso Deus. E Deus abre o mar e eles passam enxuto, com pés enxutos, no mar vermelho. O nosso Deus é um Deus que nos liberta. O nosso Deus é um Deus que nos guia. O nosso Deus é um Deus que protege o seu povo, a minha e a sua vida. E tem mais, quando agora entram no deserto, Deus manda cair, Deus faz cair, melhor dizendo, pão, maná do céu. Nosso Deus, o meu Deus, o teu Deus, o único Deus verdadeiro que criou os céus e a terra, Jesus Cristo, Ele é aquele que te liberta, Ele é aquele que me liberta, Ele é aquele que nos guia, Ele é aquele que nos protege. E Ele é aquele que supre as nossas necessidades. O maná que caiu do céu. Como eu já disse, o povo não foi retirado para ir para Canaã. O povo foi retirado para adorar a Deus no deserto. Tanto é que os que não adoraram não entraram em Canaã. Se alimentaram do pão. E a oração do Pai Nosso de Mateus 6 é exatamente isso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A vida cristã não é Canaã, irmãos. A vida cristã não é terra que mana leite e mel. A vida cristã é deserto. É vida de pão nosso de cada dia nos dai hoje, de provisão e de sustento, na certeza que um dia, quando entrarmos na eternidade, quando herdarmos a promessa e entrarmos no reino, aí, irmãos, serão ruas de ouro, aí é corpo glorificado, aí não haverá mais sofrimento, estaremos eternamente com o nosso Senhor. Mas por enquanto tem dificuldades, irmãos, tem lutas. Mas tem de bom ânimo, porque o Senhor venceu todas elas, e aqueles que permanecem com Ele também hão de vencer todas elas. Deus manda maná do céu, é o Deus que nos alimenta. Em certo momento, já em Êxodo 17, o povo tem sede. Deus orienta Moisés, e Moisés tira água da rocha. E a rocha é símbolo de quem? Jesus Cristo, a rocha inabalável. Aqueles que constroem a sua vida sobre a areia vão perecer. Aqueles que constroem a sua vida sobre a rocha, que é Cristo e a sua palavra, que é o verbo de Deus, não perecerão. As dificuldades vêm, as lutas vêm, mas permanecem, aleluia, inabaláveis para todo sempre. O nosso Deus, irmãos, desculpa repetir, mas é didático. É um Deus para você se lembrar nessa manhã. É um Deus que nos liberta. É um Deus que nos guia. É um Deus que nos guarda. É um Deus que traz provisão. E é o único Deus, a única fonte de vida que pode saciar a nossa sede, da nossa alma, de sabermos que estávamos perdidos, mas Ele nos amou de tal maneira, aleluia, por isso nós estamos aqui. O verso 22, nenhum dos homens que viram a minha glória e viram os meus sinais, eu acabei de citar alguns, no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que eu prometi. Irmãos, atente para esse texto. Atente para o que o Espírito Santo está dizendo nessa manhã para você e para mim, para todos aqueles que estão assistindo agora ou futuramente essa mensagem. Esse povo experimentou milagres. Viu coluna de fogo e de nuvem. Viu maná caindo do céu, foi alimentado. Viu água saindo da rocha. Experimentou do poder de Deus. Mas não obedeceram a Deus. E não entraram. O que quer dizer isso? Misericórdia, irmãos. Quer dizer que o fato de ser curado por Deus, o fato de Deus abrir uma porta no trabalho, o fato de Deus operar algo na sua vida, e louvado seja o nome do Senhor por isso, porque Deus é bom, é gracioso, é misericordioso, mas isso não é sinal de que eu e você estejamos salvos.
Não é, irmãos. Ah, estou muito abençoado, Deus abriu a porta de emprego. Louvado, de verdade mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus curou meu filho, louvado seja o nome do Senhor. Eu oro, pastor Richard, com a minha esposa, todo dia pela Erlen, nós oramos para que Deus cure a Erlen. Louvado seja o nome do Senhor, que cure ela. Mas, irmãos, que a cure, melhor dizendo, português feio. Mas o fato é, irmãos, o fato de Deus nos abençoar com coisas ou provisões não é sinônimo de que entraremos no reino. Aquele que faz a minha vontade, aquele que me ama, é aquele que faz a minha vontade. Acabei de citar e vou repetir. Somente aqueles que fundamentam a sua vida sobre a palavra de Deus, sobre as Escrituras e obedecem ao Senhor, e procuram obedecer ao Senhor, é que entrarão no reino. Tem pessoas que receberam milagres. Jesus multiplicou pães e peixes, irmãos. Grande parte da multidão não seguiu e não se tornou discípulo, apenas alimentou o corpo físico. E hoje, infelizmente, irmãos, assim como esse povo aqui, cujo coração estava onde? Na Terra Prometida? Estava no Egito. Eles disseram, quem dera tivéssemos morrido no Egito. Vamos fazer um outro líder e voltar para o Egito. O coração desse povo estava no Egito, assim como muitos na igreja estão dentro das igrejas no Brasil. Culto após culto, pregação após pregação, mas no fundo o coração está neste mundo. Ele quer apenas receber bênçãos, quer apenas ter os seus pedidos respondidos por Deus, mas não entendeu que sem o Senhor nós somos perdidos, que não há outro caminho de volta ao Pai senão Jesus Cristo. Ele é o único caminho, não é um caminho, Ele é o caminho. Ele é a única fonte de vida eterna e a única verdade imutável. Sem Ele não somos nada. Esse povo experimentou, mas não queriam ser guiados pelo Senhor, não queriam obedecer ao Senhor. Mas eu louvo e bendigo o nome do Senhor Jesus, porque sempre há esse povo, sempre existiu, sempre vai existir, mas também sempre existiu e sempre vai existir aqueles como o verso 24, como Caleb. Olha o que diz o verso 24. No meu servo Caleb, porém, no meu servo Caleb, entretanto, porque nele houve um outro espírito. Em Caleb houve um outro espírito. O que quer dizer um outro espírito? Se é um outro espírito, é porque não é aquele espírito. Se é um outro, porque não é o mesmo. Se é um outro, é porque não é igual, é diferente. Que outro espírito? Qual era? Eu vou listar aqui 3 características simples sobre esse outro espírito de Caleb, que estava em Caleb. Vou falar sempre do povo e de Caleb. 3 simples. Qual era o espírito que estava no povo? Primeiro, espírito de incredulidade. Eles viam, recebiam, experimentavam e continuam não crendo. Pessoas que vivem de sinais, vivem de prodígios. Mas nós, irmãos, não somos chamados para andar ou viver por aquilo que nós vemos. Nós somos chamados para viver e andar por aquilo que nós cremos. Quer eu veja ou quer eu não veja, eu continuo crendo que o meu Deus, o teu Deus, é poderoso sobre os céus e a terra. E vão passar os céus, vai passar a terra, mas não caiu um tio, uma vírgula dessa palavra. Pessoas que vivem de sinais, vão atrás de sinais. Aliás, outro parênteses que eu abro e fecho rapidamente. Cuidado, meus irmãos, tenho dito isso várias vezes, porque daqui por diante, já de um bom tempo, tem muito lugar com o nome de Jesus Cristo, mas que quem opera sinais não é Jesus Cristo. Mateus 24 está dizendo, quando virem falar de Cristo ali, não vá. Muitos virão em meu nome, vão usar o nome de Jesus, mas o fato de usar o nome de Jesus não significa que Jesus esteja lá. Aliás, as atrocidades que se fizeram na história em nome de Deus, irmãos, Deus não tinha nada com isso. O anticristo vai se basear no seu governo em falsos sinais e falsos prodígios junto com o falso profeta.
Porque o inimigo também faz sinais, sabia? Falso, mas faz. Ele pode curar, porque ele bota a doença e ele tira. Eu não sei se você lembra, mas é porque nós estamos tão secularizados, irmãos, tão longe da realidade bíblica, mas tão longe, que lá com Moisés, os magos transformaram, cadê? Madeira em serpente, em cobra. Como, irmãos? Pois transformou, irmãos. Algo inanimado em algo animado. Não sei como, mas está lá, transformou. Nosso Deus venceu, mas o inimigo vai até certo ponto também. Então nós não temos que ir atrás de sinais. A Bíblia diz que os sinais têm que seguir aos que creem. O espírito do povo era o espírito de incredulidade, mas Caleb não, irmãos. Aleluia. Perguntei mais cedo e vou repetir aqui. Qual era a garantia que Caleb, Josué, Moisés e todos aqueles que criam tinha de que Deus iria cumprir sua promessa? Qual era a garantia, irmãos? Humanamente falando, não tinha garantia alguma. A única coisa que eles tinham era Deus prometeu. Eles tinham, olha para cá, eles tinham uma palavra de Deus. E eles conheciam o caráter do Deus que eles serviam, aleluia. Que aquilo que Deus promete, Deus não... Se Ele prometeu, irmãos, e não é algo condicional, Ele vai cumprir no tempo dEle. Pode demorar para mim, pode demorar para você, mas Ele não é homem para que minta, aleluia. Nem filho do homem para que se arrependa. Tendo dito Ele, não fará, diz a palavra de Deus. Ele é fiel para cumprir. Caleb só tinha uma palavra de Deus e se agarrou nela. Pois, irmãos, o espírito que estava em Caleb não era de incredulidade, mas era um espírito, irmãos, de uma fé inabalável. Que o Senhor Jesus nos ajude nesse tempo, a mim e a você, nessa geração tão incrédula, que vai atrás de sinais, de prodígios, de luzes, de shows pirotécnicos, de igrejas da moda, que nos ajude a termos uma fé inabalável, crendo na palavra de Deus. Pastor Patrick, você crê num avivamento, numa restauração da volta de Jesus? Creio com todo o meu coração. Mas que não será baseado em sinais e prodígios. Creio que esses sinais vão voltar a acontecer, os verdadeiros. Mas eu creio num voltar para a palavra de Deus. Todo avivamento na história se baseou em voltar para a palavra de Deus, parar de pregar autoajuda, parar de pregar coisas que agradam o coração do homem e pregar a simples e poderosa palavra do Senhor que salva, que cura, que transforma, que liberta, que batiza no Espírito Santo. Todo mover de Deus é voltar para a palavra de Deus, irmãos. Não como letra, mas como poder, fogo do Espírito Santo. Fé inabalável tinha Caleb. Em Caleb houve um outro espírito, que não era o de incredulidade, mas era de uma fé inabalável. Esse povo, além de incredulidade, também tinha um espírito de rebeldia, de não obedecer ao Senhor. Em contrapartida, irmãos, com dificuldades, com lutas, adversidades ou não, Caleb era fiel aos mandamentos do Senhor. Que Deus nos ajude, queridos. Jovens, que Deus ajude vocês. Anciãos, irmãs e irmãos, que Deus nos ajude a não fazermos o que dá certo, e sim fazermos o que é certo fazer. Não fazer o que atrai multidões, mas fazer o que possivelmente salva multidões. Muito se faz hoje porque dá certo. Estratégias humanas para encher, mas que não enche dentro. Eu creio no Evangelho, irmãos, que é o Evangelho, que não é um conjunto de regras ou de proibições. É um Evangelho que transforma de dentro para fora. É alguém constrangido pelo amor de Deus, pelo amor que o Senhor veio e revelou através da cruz por nós. Se o povo era incrédulo, Josué e Caleb, no caso, tinha uma fé inabalável. Se o povo era rebelde,
Josué e Caleb, cara, que Caleb tinha uma obediência incondicional. Não importa se está tudo dando errado para você, se você está nos caminhos do Senhor, saiba que o Senhor sabe quando fazer a curva com você, Ele sabe onde te levar. Está faltando tudo, mas você é fiel ao Senhor, saiba que o Senhor sabe o teu endereço, o teu CEP, e aqueles que buscam o reino de Deus e a sua justiça, aquilo que eu e você precisamos, o que comer, o que vestir, aonde morar, o Senhor é poderoso e é Pai para cuidar da sua vida e da minha vida, aleluia. O povo era incrédulo, Caleb tinha uma fé inabalável. O povo era rebelde, Caleb tinha uma obediência incondicional. O povo se acovardou com medo dos gigantes. O povo se acovardou com medo dos gigantes. É tempo de herdar a promessa e entrar no reino, irmãos. Mas saiba que haverão gigantes para serem vencidos. Talvez isso seja motivo de uma outra pregação falando sobre os gigantes, quais são para a gente combater. Ok. Mas aqui, irmãos, seja qual for os gigantes que você já está enfrentando, que haja em você, em nome de Jesus, o mesmo Espírito que houve em Caleb. Os gigantes podem ser grandes. As lutas podem ser grandes, aleluia. Podem parecer impossíveis de serem vencidas. Mas maior é o que habita em mim. Maior é o que habita em você. Maior é o que habita em você que está nos assistindo. Maior é o que habita em nós, se nós somos sinceros e servimos ao Senhor. Eles retrocederam, o povo se acovardou e se retrocedeu, mas Caleb diz assim, eu não vou retroceder, Deus prometeu e Ele vai cumprir, assim como está em Hebreus capítulo 10, verso 39, irmãos, eu e você não somos daqueles que retrocedem, aleluia, para a perdição, nós somos daqueles que prosseguem para a preservação da alma. Se o povo era incrédulo, Caleb tinha uma fé inabalável. Se o povo era rebelde, ele tinha uma obediência incondicionável. Se o povo se acovardou, irmãos, Caleb tinha uma ousadia sobrenatural, irmãos. Eu quero liberar sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus, que Deus te renove com uma ousadia para enfrentar os seus dramas, os seus gigantes de maneira sobrenatural, com uma força que não vem de você, não vem de mim, mas vem do Senhor dos exércitos, aleluia. Que o Senhor nos ajude, porque não é hora de retroceder. Não é hora, igreja, de retroceder. Verso 24 ainda diz, meu servo Caleb houve um outro espírito, destaquei algumas coisas básicas, 3 coisas aqui, e ele perseverou em seguir-me. Ele perseverou em seguir-me. E eu lembro de Romanos 5, 3 e 4, capítulo 5, versos 3 e 4, que diz que as tribulações produzem perseverança. Deus permite para que a gente persevere. E por que perseverar? Porque na perseverança ela produz experiência, eu tenho experiência com Deus. E a bênção não está apenas no milagre final. A bênção está em todo o processo de andar com Deus, onde você é fortalecido, onde você cresce com Ele, onde você tem experiência com Ele, você testifica do poder e do caráter do Deus que eu e você servimos. A tribulação ou as tribulações geram perseverança. A perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Irmãos, aqueles que esperam no Senhor sempre renovam as suas forças, aleluia. Aqueles que esperam no Senhor jamais serão confundidos. E aqueles que esperam no Senhor, irmãos, nunca ficarão decepcionados, porque nós servimos a um Deus fiel. Você pode glorificar o Senhor por isso, irmãos? Como nós já vimos, essa história aqui é uma tipificação da nossa história. Rapidamente, de novo, bem resumido. Moisés tipifica Cristo, aquele que nos libertou. O Egito é um símbolo, tipifica o sistema desse mundo, do qual Moisés libertou o povo e Jesus nos libertou do sistema desse mundo. Faraó tipifica o príncipe deste mundo, Satanás. Jesus nos libertou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tem levado, irmãos,
E eu quero que você lembre nessa manhã agora, e também você que nos assiste agora, foi Ele quem te libertou. Ele te amou primeiro. Quando você ouviu a mensagem do Evangelho, quando você entendeu o amor de Deus pela sua vida, você ainda estava cheio dos seus pecados, assim como eu. Ele nos amou primeiro. Nós viramos as costas para Ele, e Ele foi quem veio ao nosso encontro. Ele se entregou na cruz do Calvário para morrer por mim e por você, para nos libertar. É Ele quem tem nos guiado nos dias e nas noites. É Ele quem tem te guiado no meio das tuas lutas. Não são homens, é Ele. Você que tem passado por lutas e olha para trás e fala, como é que eu cheguei aqui? Não sei discernir, não sei entender, melhor dizendo, mas sei discernir que foi o braço forte do meu Deus. É Ele que tem te sustentado. É Ele que tem te alimentado do céu com o pão nosso de cada dia. Fisicamente, espiritualmente, é Ele. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Aquele que é o mesmo ontem, hoje, por toda a eternidade. O teu Salvador, o teu Rei. O teu Senhor, Jesus Cristo, o único nome dado nos céus e na terra, aleluia, pelo qual o homem possa ser salvo. É Ele quem tem te sustentado. Por isso esse tema, irmãos, é tempo de dar a promessa e de entrar no reino. Porque nós estamos igual a esse povo, irmãos, muito próximo. Olha para o teu passado, agora em breves segundos. Olha tudo o que você já passou. Olha como o Senhor cuidou de você. Olha como Ele te livrou. E quando não livrou como você queria, como Ele te sustentou com um braço forte. Como Ele te deu escape. Como Ele te perdoou. Lembra da vez que você caiu e Ele te colocou de pé. Aleluia. Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Deus não rejeita quem tem pouca fé. Deus não rejeita quem cai e é fraco. Nós é que desistimos. Não é hora de desistir, irmãos. Nós estamos de frente. Quando que Ele volta, pastor? Não sei. Só sei que está próximo. Nós estamos para herdar a promessa. E aí eu quero ler para terminar. No verso 24 ainda. O meu servo Caleb, no entanto, houve um outro espírito, já falamos. Perseverou em seguir-me. Aí Deus diz assim, eu o levarei à terra. Olha para mim. Sou eu que vou levar vocês, o Senhor está dizendo aqui, sou eu que vou levar vocês à terra. Não são as suas pernas, não é a sua capacitação, Patrick, não é o seu estudo, não é o seu braço, não é o seu intelecto, não é a sua família, sou eu que vou contigo até o final, aleluia. É o Senhor que nos vai fazer herdar a terra, irmãos. Tudo vem dEle, é por meio dEle, aleluia, para a glória dEle. O que o texto está dizendo assim, eu que vou levar você até o final. E aí 3 coisas. Esse levar até o final quer dizer o seguinte, primeiro, sou eu que vou te guiar até aquele grande dia. Não vá atrás de sinais e prodígios, de falsos evangelhos. Fique com a boa e poderosa palavra de Deus. Sou eu que vou guiar você. Segundo, sou eu que vou guardar a sua vida dos ataques do inimigo. Eu vou te guiar e eu vou te guardar. E por último, pastor, mas eu sou fraco, eu também sou. Eu vou te guiar, diz o Senhor, eu vou guardar a sua vida e eu que vou te sustentar aquele grande dia, até aquele grande dia. Porque é na nossa fraqueza, aleluia, que se aperfeiçoou o poder de Deus. Deus nunca chamou pessoas fortes, irmãos. Deus nunca dependeu da minha força ou a força do pastor Richard para fazer algo. Deus sempre dependeu da minha fraqueza, quando eu não sou nada, quando eu diminuo, que Ele cresça. Toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder, todo domínio somente a Jesus Cristo, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, aleluia.
Sou eu que vou levar vocês. Bendito seja o nome do Senhor. Nesses dias de trevas, irmãos, quando as pessoas estiverem cambaleando, porque Deus diz isso por meio de Ageu, e o autor de Hebreus continua colocando isso para o futuro, que é o nosso presente, creio eu. Ainda uma vez abalarei os céus e a terra, e tudo que for abalável será abalado. Deus está abalando as nações, e quando as pessoas estão de um lado para o outro abaladas, nós que cremos no Senhor continuamos firmes na rocha. Quando as pessoas temerem, já estão temendo pelo seu futuro, nós podemos declarar com fé, irmãos, não sei o que vai acontecer no futuro, pode ser isso ou pode ser aquilo, mas eu sei para onde eu estou indo, e eu sei que o meu Redentor, aleluia, vive. Quando as pessoas se sentirem sozinhas, afastadas, desamparadas, nós temos a convicção que no meio das lutas, Ele está conosco, aleluia, todos os dias até a consumação dos séculos. No meio dos impossíveis, pastor, dos dramas, eu posso declarar com convicção, e você também, que o meu e o teu Redentor, Ele está vivo, Ele continua reinando. Irmãos, o que o texto está dizendo para mim e para você hoje é o seguinte: nós estamos próximos de herdar a promessa e de entrar no reino. Isaías 60, o texto diz que as trevas encobrem a terra. As trevas encobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti vem surgindo a glória do Senhor. Eu sei que isso se aplica primeiramente a Israel, e eu creio nisso literalmente, mas também creio que simbolicamente isso também se aplica à igreja. Irmãos, Deus não vai largar a sua igreja no final dos tempos, Deus não vai largar os seus filhos e as suas filhas no final dos dias. Deus vai cuidar da tua vida, Deus vai te sustentar. Sejamos fiéis e perseveremos. Deus terá, irmãos, Deus terá uma igreja santa, sem mácula, sem ruga, uma igreja poderosa no Espírito Santo. Creia quem quiser ou duvide quem quiser, mas eu creio que o meu Jesus deixou o melhor vinho para o final. E o vinho é o símbolo do Evangelho, o vinho novo. Eu creio. Pastor, mas a Bíblia não fala sobre apostasia? Fala. Já estamos vivendo ela há muitos anos, por sinal. Muitos não estão percebendo, mas estamos vivendo já. Mas no meio dessa apostasia, o Senhor vai ter os Calebes, os Josués, que não negociam, que vão com o Senhor até o final, que são dele. Que o Espírito Santo nos ajude, que haja em mim e você o mesmo Espírito que houve em Calebe. Espírito de fé inabalável, de obediência incondicional e de coragem, ousadia sobrenatural. Vou repetir. Que haja sobre a sua vida, sobre a minha vida, irmãos, o mesmo Espírito que houve aqui em Calebe, de uma fé inabalável, uma obediência incondicional e uma ousadia no Espírito Santo sobrenatural. Como pode Pedro, falando desse, Pedro sabe nem ler direito, sabe nem ler, como é que ele fala com tanta ousadia? Poder do Espírito Santo. Por quê? Porque certamente nesses últimos dias, o Senhor quer e vai guiar o seu povo. O Senhor vai proteger e guardar o seu povo. E o Senhor vai capacitar e nos sustentar até o fim. Porque o Senhor começou uma obra na sua vida e na minha vida. E Ele não vai nos largar no final. Ele tem uma promessa, disse de manhã e repito. Deus tem uma promessa para a sua igreja. Deus tem uma promessa para a sua igreja no Brasil. De 30, 40 anos atrás, que muitos esqueceram, muitos duvidam. Mas a palavra que sai da boca do nosso Deus, ela não volta para a vazia. Ele há de cumprir. Mas passou o tempo, não. Nós até podemos ter quase estragado. Eu ouvi alguém falar isso e eu creio nisso. Nós quase estragamos, mas a palavra que Deus libera não volta vazia. Ele vai cumprir, Ele vai ter um povo, Ele vai glorificar o seu nome nessa geração mais uma vez. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. É tempo, irmãos, de herdarmos a promessa e de entrarmos no reino. Fé inabalável, obediência incondicional e ousadia sobrenatural. Porque o Senhor, creia, vai nos guiar, vai nos guardar e vai nos capacitar. Você crê nisso, querido?